Gente, bora de fofoca, porque o término do cantor latino com a Rafa Harby acaba de ganhar um novo capítulo e muito sério, por sinal, e que tá dando o que falar aí nas redes sociais. O relacionamento dos dois, que durou cerca aí de 7 anos, terminou recentemente e cercado aí de acusações graves. A Rafa, que era a noiva do cantor, veio a público e afirmou que teria vivido aí episódios de agressão, ameaças e violência verbal durante a relação. E olha, a influenciadora não terminou e simplesmente ficou quieta, em silêncio. Ela publicou um vídeo aí de quase 15 minutos contando a versão dela sobre o que teria acontecido dentro desse relacionamento e afirmou que viveu alguns dos momentos mais difíceis da vida dela. Entre os relatos, a Rafa afirma que o latino teria quebrado o celular dela durante uma discussão e, segundo ela, o aparelho teria sido destruído porque continha registros que poderiam comprovar situações que ela estaria denunciando. E a influenciadora também contou que parte desses arquivos estava salva no iCloud, né? Que é aquele formato de salvar arquivos em nuvens, e por isso não teria perdido aí todo o material, e até postou alguns trechos aí de algumas discussões que teriam rolado com o latino nesse vídeo dela. E a história ficou ainda mais séria quando a Rafa revelou também que conseguiu uma medida protetiva de urgência contra o cantor latino. A informação foi confirmada pelos advogados dela, que disseram que o processo corre em segredo de justiça e que não poderiam revelar detalhes aí sobre o conteúdo ou a extensão dessas medidas. O filho do latino também se pronunciou, e ainda também o latino, né, cantor que fez muito sucesso aí na década de 90, nos anos 2000, também veio se pronunciar sobre essa história aí da ex dele, expondo, né, esse relacionamento com ele. Pra começar, vamos ver o desabafo aí da Rafa, que é a ex-noiva do latino, contando aí tudo o que ela viveu com ele. Eu simplesmente estou passando por momentos mais horríveis da minha vida. Depois de dias, e muitos dias, eu tô tentando vir falar com vocês, mas é muito difícil. Dói muito você ter acreditado em alguém, você ter confiado em alguém, e você simplesmente receber as piores coisas dessa pessoa. E quando eu falo piores, é piores mesmo. Eu tô falando de ingratidão, eu tô falando de agressão contra mim, contra minha mãe. Merda! Eu não tô defendendo. Tem atitude, porra! Eu só tô falando pra você. Tem atitude! Você tem medo? Não tenho medo de ninguém, Roberto. Não tenho medo de Você tem ninguém. medo? Sua onda e fala baixo com a minha mãe. Você tem só medo? acho que Vocês são você- tudo cuzão! Eu só acho que você tem que respeitar e E esse modo aí do latino falar, né, gritando, colocando a voz mais alta, chamou muita atenção das pessoas nas redes sociais, né? Esse jeito mais fervoroso aí dele nessa discussão. Eu tô falando de agressão das mais diversas formas. Inclusive, quando eu vim falar pra vocês que no momento certo, eu ia vir falar o que era sobre o meu celular, sobre o meu WhatsApp. É porque eu sofri uma agressão e o agressor, eu não preciso falar nomes, vocês sabem quem é, não, simplesmente quebrou todo o meu telefone. Nossa, gente, olha como o telefone tá. Voou em cima de mim pra quebrar meu telefone. E quebrou meu telefone por uma questão simples. O narcisista agressor, ele tenta desfazer todas as provas que estão contra ele. Já ouviram falar em queima de arquivo? Então, quando alguém vai e tenta acabar com alguém ou com alguma coisa para destruir provas. O que essa pessoa não imaginou é que talvez isso tenha dado certo em outros momentos, talvez isso tenha dado certo em outras relações. É porque hoje muita coisa passa a fazer sentido, mas o que essa pessoa não imaginou é que existia um iCloud conectado àquele telefone. Existia um outro telefone conectado àquele telefone. E se a intenção era fazer eu perder todo o telefone, não conseguiu. Tem muita coisa. Mas, o exato dia que eu perdi o meu telefone, por conta dessa agressão,
Eu estava gravando um vídeo. Tudo começou por conta de uma discussão idiota sobre uma questão de funcionários. Quem cuida dos funcionários sou eu e quem gerencia os funcionários é a minha mãe. E sempre com o aval de ambos, né? Mas nesse dia eu já vinha tendo problemas com o comportamento de um funcionário e simplesmente essa pessoa começou a discutir comigo de uma forma absurda, de uma forma incessante, por conta de algo que é regra dentro da empresa, é regra em todos os lugares, sobre o comportamento de funcionários. E eu não podia abrir mão, porque existem outros funcionários, e se você deixa um funcionário errar, você perde a mão de toda a sua equipe. E simplesmente essa pessoa queria passar a mão na cabeça do funcionário. Essa pessoa veio pra mim e começou a me agredir em palavras por conta dessa questão do funcionário. E eu não entendi, eu falei, eu não tô entendendo por que você tá agindo desse jeito. Só pode ter errado preso, porque não é possível. Que há um mês atrás, praticamente, o funcionário veio chorando pra gerente dos funcionários, dizendo que não ia continuar. Com os olhos cheios de lágrima, por conta de uma situação que tinha acontecido com a pessoa que agora estava tentando passar a mão no erro do funcionário. Nossa, então um problema com o funcionário gerou toda a briga entre os dois? Toda a discussão? E aí eu simplesmente disse que... Eu falei que não podia acontecer, que não pode ser assim, porque tem outros funcionários. E nisso a pessoa simplesmente se revoltou e começou a gritar. Você vai ver quem manda aqui sou eu. Eu vou te mostrar quem é que manda aqui, quem paga isso sou eu, quem paga aquilo sou eu. E aí começaram as agressões verbais, que já aconteceram por várias vezes. Eu tive que ouvir que eu sou frustrada, eu tive que ouvir que eu sou manipuladora, eu tive que ouvir que eu sou as piores coisas que vocês puderem imaginar. E o que eu tô falando aqui, eu vou sustentar, tá? Eu tenho como sustentar, eu não tô falando... Eu sei que tem muita gente aqui que vai ver isso e vai ficar do lado da pessoa, porque tem muita gente que tem medo de perder emprego, tem gente que tem medo de perder a amizade da pessoa famosa, tem gente que tem medo de se posicionar. Mas contra fatos não tem argumentos. Então... E por inúmeras vezes eu tive que ouvir esse tipo de coisa. E aí muita gente fala, mas pode perguntar, né? Mas por que você não... Por que você não falou antes? Por que você não tomou uma posição antes? Porque eu tenho um defeito muito grande. De acreditar que as pessoas vão melhorar. De acreditar que nunca é aquilo que é. De acreditar na palavra das pessoas. E eu simplesmente acreditava que isso era por uma questão X, que eu usei, que eu não vou falar aqui porque envolve o nome de muita gente. Mas eu achava que era sempre uma coisa ou outra, e aí eu falava pra pessoa, você precisa de tratamento, você precisa disso, você precisa daquilo. E aí era pastor orando, era um monte de intervenções acontecendo. Para que as coisas realmente tentassem tomar um jeito. E para quem já foi vítima de pessoas assim, de narcisistas, sabem o quanto eles conseguem enganar emocionalmente as pessoas. Porque, na verdade, eles descobrem... Aí a gente fala, nossa, Rafa, mas você é tão inteligente. Nossa, rapaz, não sei o quê. Como que você não viu? Que não sei o quê. Saibam sempre, pra quem nunca foi vítima de um narcisista, eles sempre vão exatamente onde você tem um ponto de fraqueza. Que eles sabem onde é. Eles descobrem sempre onde é. E eles sempre vão tentar te atacar ali. Então eu já ouvi as coisas mais absurdas que vocês possam imaginar. Mas depois a pessoa vinha, muitas vezes, e pedia desculpa, e falava que a pessoa me falando, eu não te mereço, não sei o quê... muita coisa. Afinal, eu tô falando de quase 7 anos. E isso assim também, né, gente? O latino já teve aí diversas namoradas, né? Algumas famosas, outras não tanto. Kelly Key foi namorada do latino, a cantora Kelly Key. Tem aquela Rayane, que é a atriz que depois foi pra Fazenda, que chegou a namorar com o Douglas Sampaio lá na Fazenda. Eu esqueci o sobrenome dela. Também foi namorada do latino. Ele teve diversas namoradas já, né? Ele tem, assim, um currículo amoroso aí bem grande, por sinal. Só que os últimos meses, eles pioraram absurdamente. Os últimos 12 meses tiveram momentos horríveis. Que vão estar a seguir. Ana, agora é Eu santa! vim tranquila. Aí implica, cria problema na cabeça dos outros e depois sai como uma pobre não crio coitada. problema É nenhum. assim que as mulheres fazem com os homens. Vocês são tudo um bando de bosta! Entendeu? É isso que vocês fazem. Até eu quero ficar louco e dar um monte de tiro e morrer e sair sacudindo essa porra toda. Por isso que os caras ficam loucos. Que caralho, pra resolver esse B.O. Resolvo, você... De funcionários. Gente, a fala pesadíssima, hein? Do latino. Ele falando aí sobre
O que acontece, né? Que muitos homens acabam fazendo essa violência aí, né? Esse feminicídio aí contra mulheres. E aí ele meio querendo dizer que é por conta das mulheres que os caras acabam fazendo isso. Nossa, que fala horrível, né? Presenciaram. Eu nem pedi pra funcionária que presenciou isso, uma das, né? Pra ela falar sobre isso. Mas tenho certeza que caso eu precise, ela falaria. Porque ela presenciou tudo, depois ela veio, me abraçou e falou: nenhuma mulher deveria passar por isso. Porque eu já passei, mas já passou, ela contando a história dela. Então, no dia dessa discussão, sobre essa questão boba, como eu disse, de funcionário, a pessoa simplesmente estava no quarto, no nosso quarto, e saiu do meu quarto, gritando comigo igual um louco, e abriu o quarto da minha mãe, que era na frente. E aí entrou com todas as agressividades do mundo lá, gritando com a minha mãe. Meu pai nunca gritou com a minha mãe, não existe isso na minha família. Minha família é uma família realmente que veio da simplicidade, viemos de baixo com muito orgulho, nunca teve isso. Ele começou a gritar, e quem me conhece sabe que eu sou um leão quando algo é relacionado à minha mãe. E eu saí do meu quarto que nem louca. E aí, como é que eu conseguiria mostrar o que eu tava passando ali? Se o que as pessoas conhecem na rua, a pessoa mostra outra coisa. Mostra uma alegria que não existe, quando no fundo é uma depressão absurda. Mostra um ser humano que não existe, que é uma farsa. E por causa do silêncio de muitas mulheres, com certeza, a reputação foi intacta durante muito tempo. Só que tem hora que não dá mais. Tem hora que você pensa assim, eu tenho que abrir minha boca e falar. Porque você olha, é a pura hipocrisia, sabe? Gente vendendo alegria, gente vendendo que é politicamente correto, que é, sabe? Que, nossa, que ai, a vida, o universo, isso, aquilo, é tudo uma mentira, é uma farsa isso. Às custas de muita gente chorando, quantos funcionários foram embora, e eu tinha que ouvir que os funcionários estavam indo embora por minha causa. Quando, na verdade, muitos funcionários estavam indo embora por causa do comportamento dessa pessoa, que humilha as pessoas, que faz coisas horrorosas, e eu ia nas pessoas que, óbvio, quando eu sei o que está acontecendo, e conversava: olha, calma, não foi essa a intenção, o coração da pessoa é bom. Eu, idiota, muito idiota. E eu ia e simplesmente ia falando: olha, não é assim, a pessoa não é assim, calma, vai dar tudo certo. E simplesmente eu ia tentando limpar as merdas que essa pessoa fazia. E, em contrapartida, tem muita gente que também saiu do nosso meio, que com certeza não tinha outra visão do que realmente estava acontecendo, porque tinha gente que quando saía não vinha falar comigo. Então, essa pessoa ia para muitas pessoas e falava muito mal de mim, sem eu saber, por trás de mim. Só que depois, no dia a dia, eu te amo. Olá, oi amor, olha a hora. Só pra te dizer que te amo, bom dia. 2 da manhã, depois 11. Você é isso, você é aquilo outro, você não consegue detectar o que está acontecendo. Então, eu imagino quantas pessoas devem ter saído daqui que essa pessoa foi lá e falou coisas horrorosas e as pessoas devem achar que realmente era verdade. Por exemplo, quantos assessores eu posso ter perdido porque a pessoa pode ter falado, na hora que o assessor saiu, ela é louca, ela é isso, ela é aquilo. Porque eu descobri coisas que estavam acontecendo por trás de mim e eu não sabia. E ela limpando ali o ranho do nariz e limpando na perna, tadinha. Entende? Então, e as que eu sabia, eu ia atrás pra conversar. Olha lá, vamos ver. Roberto, que é o nome do latino, né? O nome real dele. E aí ele manda um textão pra ela, é isso? Ele diz o seguinte: ó, eu sou culpado de tudo. Tá bom, assim, dessa forma a gente não mexe no seu brilho. Tá escrito bril, mas deve ser brilho, né? E tudo fica suave. Não vou discutir com funcionários. Eu já teria mandado todos embora e pau no... A minha forma de resolver é essa. Mas se tu continua apostando neles, então sente-se com todos e traga uma solução passiva pra resolver. Ou vai esperar acontecer novamente pela 3ª ou 4ª vez, porque esse filme já é antigo e nada foi feito para puni-los. Não adianta você querer se vingar de mim agindo igual uma adolescente mimada, que só vai piorar. Tenha pulso forte para saber lidar com as emoções e vaidades. Você é tão inteligente para algumas coisas e muito burra para outras. A verdade dói, mas a real é essa. Essa pessoa que deu esse problema agora, recente, queria sair há 1 mês, 2 meses atrás, e eu chamei a pessoa para conversar. Eu tenho foto da pessoa me mandando, chorando e falando: obrigada por ter vindo conversar comigo, obrigada por me dar essa chance, obrigada. E a pessoa continuou. E aí, quando a pessoa foi errar, eu fui resolver a questão que a pessoa tinha errado, e aí simplesmente aconteceu todo esse caos. Então, assim, gente, o meu WhatsApp que eu perdi foi por isso. O meu WhatsApp estava dentro desse telefone, meu WhatsApp era gringo, estava dentro desse telefone. Quando a pessoa foi com tudo para agredir a minha mãe em palavras, na situação, enfim.
dentro do quarto dela, eu saí correndo de dentro do meu quarto, entrei dentro do quarto. E como eu não tinha como provar o que estava acontecendo ali, a única forma de eu provar aquilo, porque dentro dos quartos não tem câmera, era com meu celular. E eu peguei meu celular e saí, coloquei o celular aqui e entrei dentro do quarto gravando. E quando eu entrei dentro do quarto gravando, a pessoa simplesmente gritando, xingando, falando um monte de coisa horrorosa. A pessoa tava aqui, minha mãe aqui, eu entrei, vim pra esse canto com o celular aqui, e a pessoa olhou pra mim e falou assim, tá gravando? Pode gravar, pode gravar. E aí eu continuei com o telefone aqui, só que a hora que a pessoa se deu conta, e a pessoa xingando, falando um monte de coisa, gritando, falando palavrão, falando muita coisa horrorosa, e aí uma agressividade absurda, acho que se tocou no que tava fazendo e que tava sendo gravado, qual foi a ideia? Eu vou destruir essa imagem, porque eu sei que essa imagem vai mostrar para as pessoas aquilo que eu nunca mostrei. Eu sei que essa imagem vai mostrar para as pessoas aquilo que eu finjo ser e não sou. E a pessoa simplesmente voou em cima de mim, a minha mãe entrou no meio, uma cena horrorosa, e a pessoa tentou pegar o telefone de todas as formas, até que conseguiu pegar o telefone, porque né, uma pessoa de 2 metros de altura e a outra de 1,70 e pouco, não vai conseguir segurar. E até porque eu tava morrendo de medo, de tipo, eu trabalho com a minha cara, né? Se aquilo vem pra minha cara, se aquela agressividade viesse pra minha cara, o que ia ser da minha cara? E a pessoa simplesmente pegou e jogou o celular no chão até estraçalhar. E foi uma das noites mais horríveis da minha vida. Uma agressividade que eu nunca pensei, que depois volta a culpa pra gente de pensar por que eu tô passando por isso. E mais, eu expor, porque a gente sempre acha que é a gente, né? A minha mãe a essa situação. Né? Por causa do meu relacionamento, eu expor a minha mãe nessa situação. Coisa que ela nunca viveu. Coisa que ela nunca viu, porque isso nunca existiu na minha família. Isso nunca existiu dentro da minha casa. Mas a pessoa faz uma facilidade muito grande. Então hoje eu repenso tudo o que foi falado de ex-relacionamento dessa pessoa. Volto a dizer, questão do histórico. E eu, por ser uma mulher forte, uma menina mulher forte, que levanta a bandeira do empoderamento, eu não poderia passar por isso e simplesmente fingir que nada estava acontecendo. E simplesmente olhar a pessoa contando várias histórias e mentiras por aí, rindo, vivendo como se nada tivesse acontecido, como se ela não estivesse destruindo vidas. Então é isso. Quem quiser julgar, que julgue. Quem quiser ficar do lado da pessoa, que fique. Mas eu ouvi coisas horrorosas, eu vivi coisas horrorosas. Mais uma mensagem dele, ó. Por isso que vocês mulheres perdem os caras e depois ficam com um cara de mala do... Você ia ficar puto. Ela mandando pra ele, né? E o latino respondeu: manda esses merdas embora. Já mandou? E ela responde: ia me perguntar onde havia gasto esse dinheiro. E ele manda ali uma figurinha do William Bonner, né, pra responder, onde ela diz ali, né, que o latino iria perguntar onde ela tava gastando esse dinheiro. E a ex-noiva dele manda, exatamente, investigando dos gastos, que achei 1.500 de um restaurante em Campinas, e não tô te entendendo. E o latino responde pra ela: gastei com várias... Tá bom? Levei várias pra jantar comigo e ainda fiz uma suruba no restaurante. Aff. E ela responde: isso é um problema teu, cara. Se fez ou fizer, o lixo será você e não eu. Eu estava em casa exatamente nesse dia fazendo termo de obra pra te ajudar. Vi coisas horrorosas e eu não vou ficar calada com relação a isso. Como eu disse, né? Lá no post que eu fiz, tem muitos homens com reputação intacta em razão do silêncio de muitas mulheres, mas eu disse que uma hora o silêncio viraria voz. E agora o silêncio virou voz. Essa pessoa vai responder por tudo aquilo que ela fez contra mim, contra minha mãe. E além de tudo isso, no mesmo dia eu pedi a separação. E a pessoa tá tentando me atacar de todas as formas. De todas as formas. Financeiramente também. Já que já quebrou coisas minhas, patrimônio meu, de celular, enfim. E querendo montar a imagem de bom moço, só que dentro de casa falando que eu sou frustrada, que eu sou isso, que eu sou aquilo. Que todas as mulheres são assim. Cara, meus vídeos pra vocês verem.
que eu pago, eu não mereço isso. Não mereço. Uma conta cara para um caralho. Porra, tem que segurar tanto B.O. Fica nessa merda. Porra. O descontrole é seu. Descontrolar, você me deixa descontrolado, Não cara. sou eu, não. Não sou eu, não. Essa buceta desse relacionamento de bosta que eu arrumei na minha vida. Porra. Vou voltar pra São Paulo, eu não vou ficar aqui. Não quero olhar pra tua cara. Eu tô com bode de você. Tá tudo errado, Pode. querido. Eu não aguento. Fez um monte de merda essa semana, agora quer reverter pra mim? Tá bom, fiz merda. Quer Tá bom. reverter pra Prova mim? que eu fiz merda. Prova. Quer Mostra. Aqui ela coloca, ó, aqui uma das milhares de vezes que ele chegava de manhã, 6, 7, 8, 9, 11 da manhã, e não eram dias de trabalho. E o gesto obsceno foi pra mim, pois ele sabia que quem tinha um sistema de câmeras no celular era eu e minha mãe. Reverter pra mim? Vai tomar no seu cu. Quer Não vem botar reverter? na minha cabeça, não. Que as mulheres são assim mesmo, que não sei o que, que não sei o que lá. Só que fora mostra outra coisa. É isso. Quando eu estiver melhor, eu volto. Pra eu poder falar mais com vocês. Nossa, ela tá tremendo. E um dos filhos do Latino resolveu defender o cantor e disse que ele foi afastado ali da convivência com o pai dele por conta da madrasta. Vamos ver. Falando que eu cheguei do meu trabalho, um monte de ligação de amigos, de pessoas próximas, falando, você viu as notícias? Aí eu me deparo com um vídeo da minha madrasta, do meu pai, em momentos que ele tá estressado, que ele tá sendo bem feliz nas atitudes dele, apesar de todos os problemas que eu tive com o meu pai. Eu acredito que a minha madrasta está sendo muito injusta com o meu pai, porque eu acompanhei a história desses dois desde o começo. Ele abdicou da família inteira, porque eu já tive problemas com a minha madrasta e ele defendeu ela. Ele sempre bateu de frente com todo mundo, com unhas e dentes para defender ela. A minha madrasta fez coisas para mim que eu não vou expor, que eu acredito que ela foi infeliz, mas eu não quero mal dela, não quero mal do meu pai. Espero que se entendam numa boa, que busquem a melhor solução, porque a exposição é sempre a pior coisa. Isso só ajuda os portais de fofocas, mas destrói a família, destrói a reputação de uma pessoa que ralou muito para chegar onde chegou. Meu pai é um cara muito guerreiro, muito talentoso, que ralou muito para chegar onde chegou. A minha madrasta foi infeliz em fazer esse vídeo, assim como a época que meu pai fez o vídeo expondo meu problema com o alcoolismo, que foi a única coisa que realmente assumo que eu tive problema das coisas que ele fala. De resto, tudo seria resolvido na justiça. E meu pai, hoje em dia, reconhece que todas aquelas coisas não eram verdades, a não ser o problema do alcoolismo. É um problema que eu tive na minha vida, que ele expôs, e hoje eu venço cada dia, né? Então, assim, todo mundo tem problema, pessoal. Todas as pessoas têm problema, toda a família tem problema. Desejo tanto força para a Rafa nesse momento, tanto força para o meu pai, porque sei que não está sendo fácil para os dois. Mas, na minha opinião, a minha madrasta, tipo assim, um momento de falha que o cara teve que anula, às vezes ele tá pagando o preço de ter escolhido ficar do lado da mulher do que dos filhos ou de funcionários, porque vários funcionários de anos do meu pai, vários funcionários de anos saíram da vida dele por causa da minha madrasta. Eu sou uma pessoa que deixei muito de conviver com meu pai por causa da minha madrasta. Então, tudo tem dois lados. Perfeito é só Deus, que deixou a palavra dele pra gente aprender, não para ser mais que os outros, porque a gente sempre vai estar aprendendo. Então é isso, que é o meu recado, desejando força tanto pro meu pai, tanto pra Rafa, e que isso se resolva da melhor forma possível. E o Latino também gravou um vídeo aí, né, pra se defender de todas as acusações aí da ex-esposa dele, ex-noiva, né, enfim. E ele diz que nega todas essas acusações aí que a Rafa fez naquele vídeo lá, naquele desabafo de 15 minutos. Vamos ver. Fala, galerinha. Latino aqui. Bom, de fato eu adoraria estar aqui falando dos meus shows, das novidades, mas mediante dos fatos, das acusações que vieram em público nos últimos dias,
eu decidi vir aqui me manifestar uma única vez, apenas. Esperei o momento adequado porque o assunto, gente, dessa gravidade, ela não pode ser tratado no calor da emoção, jamais. Nem transformando em disputa pública. Afinal, foram quase 7 anos de relacionamento, com momentos bons, com dificuldade, com projeto, com sonhos. E como acontece em todas as relações que chegam ao fim, também tem período de desgaste. Gente, eu nego todas as acusações que foram feitas a mim. São acusações graves e exatamente por isso serão respondidas onde é que tem que ser respondidas, ou seja, perante as autoridades. Por meio dos meus advogados, inclusive doutor Adib, doutor Marcos, que estão à frente desse processo. Sempre reconheci publicamente a Rafa e sua família, eu acolhi como se fosse minha, porque acreditava na história que estávamos construindo juntos. Não vou ficar aqui conduzindo minha defesa pelas redes sociais, não vou ficar expondo a minha intimidade por aqui, gente, porque não é aqui que se resolve, entendeu? Então, assim, gente, depois de 7 anos juntos, por que eu vou ficar respondendo acusações com ataques pessoais? Não faz sentido. Não farei julgamento público sobre ninguém. Eu repudio toda e qualquer forma de violência contra a mulher. Quem me conhece sabe, eu não sou capaz de bater numa barata. As questões patrimoniais decorrentes aí dessa separação serão feitas por vias próprias, tá? Dentro do direito da lei. Peço apenas que um assunto, gente, tão sério e seja tratado com responsabilidade. E qualquer conclusão venha de apuração completa dos fatos e não de fragmento de uma história editada ali no vídeo da forma que lhe convém, entendeu? Não voltarei a me manifestar publicamente sobre esse assunto em especial. Para mim, já deu, ok? Para quem precisava de uma resposta, tá aqui uma resposta real e verdadeira. Quem me conhece sabe da minha índole, mas eu preferi vir aqui para falar para as pessoas que não me conhecem pessoalmente. Beleza? Um abraço. Eu não tenho histórico de bater em mulher, eu não tenho histórico de discutir com mulher, é porque o negócio realmente saiu do controle, tanto da parte dela quanto da minha. Beleza? Tamo junto. Gente, que babado, hein? Mais um relacionamento aí que era, né, exposto nas redes sociais, todo mundo acompanhava, os fãs e afins. E aí termina agora, né, os dois aí na internet, ela acusando ele aí, né, de várias coisas. E eu acho que essa história não vai terminar por aqui, acho que vai render muito ainda, né? Vai ter muitos desdobramentos, com certeza. Mas eu quero saber a sua opinião, o que você acha dessa história toda aí, da ex-noiva do Latino, né, acusando ele aí de agressão verbal. Quero saber a sua opinião, comenta aqui nos comentários. Se você gostou desse vídeo, já deixa o seu like. E também não se esquece de se inscrever aqui no canal para você ficar sabendo de tudo que tá rolando, das principais fofocas e polêmicas do momento também.